Olá, guerreiros! Eu sou o professor Mário Brandes, professor de literatura brasileira do Foco Curso Preparatórios. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o romantismo. Vamos lá! O romantismo ele segue a sequência da nossa linha do tempo da história da literatura brasileira que a gente já vem fazendo no decorrer das nossas aulas. Na aula anterior nós falamos sobre o arcadismo e agora nós temos o romantismo. O romantismo esse que é um período que ele é curto quando a gente fala de tempo cronológico, mas extenso no sentido de conteúdo. Então o romantismo ele vai ser dividido em duas aulas. Então nessa primeira a gente vai fazer uma introdução ao tema, vamos falar sobre as origens do romantismo e vamos falar sobre a poesia do romantismo brasileiro. E na próxima aula a gente dá sequência falando da prosa do romantismo. Assim como nas aulas anteriores, o primeiro passo que a gente dá quando a gente começa a estudar um período literário é falar sobre o contexto histórico do qual ele faz parte, tá? E o romantismo, a gente tem o século XIX como época central na qual ele ocorre, tá? Então, quais são os pontos mais importantes que a gente tem no século XIX? Tá? Nós temos, primeiramente, a Revolução Francesa, que é uma revolução extremamente marcante na história do mundo, a ponto dela ser um marco que divide a idade, né? Passa da idade moderna para a idade contemporânea. Nós temos a ascensão da burguesia, que é uma consequência da Revolução Francesa. Então nós temos a ascensão da classe média como uma classe econômica que produz e que consome. E no Brasil nós temos dois episódios muito importantes, que é a chegada da família real no ano de 1808 e a independência do Brasil logo após em 1822. Tá? Vamos falar bastante agora desses dois últimos tópicos aqui do contexto histórico para a gente entender o Brasil da época. Na aula anterior sobre arcadismo, a gente falou da insatisfação dos brasileiros em relação à coroa portuguesa devido à alta carga de impostos e toda a questão que eles sentiam que estavam sendo injustiçados. E então, em 1808, a gente tem a família real portuguesa vindo morar aqui no Brasil. E isso fez com que os brasileiros eles se sentissem valorizados, porque eles pensaram, nossa, olha, a família real vai morar aqui, agora nossa vida vai mudar. Só que não foi o que aconteceu, porque a família real, primeiramente, ela veio para cá fugida das guerras napoleônicas, né? O Dom João VI, príncipe regente de Portugal, ele vem para cá fugido de um cheque que ele levou do Napoleão e acaba vindo morar aqui no Brasil. Porém, os brasileiros acreditam que a chegada da família real vai fazer com que a sua situação melhore. Isso faz com que surja uma faísca de um sentimento de nacionalismo. Então, o brasileiro vai começar a valorizar o Brasil, vai começar a pensar que agora é o seu momento de ascensão, o seu momento de sair dos problemas nos quais se vivia há tanto tempo. Tá? Tempo depois, em 1822, a gente tem a independência do Brasil. Né? Então o Brasil finalmente se separa de Portugal, como já tinha se tentado fazer anteriormente com a Inconfidência Mineira. Então esse é o contexto que nós temos. Então na Europa a gente tem a Revolução Francesa e no Brasil esses tópicos. Tá? Como que surge a literatura romântica? É importante a gente dizer de como ela surge na Europa, porque a influência que a literatura romântica europeia vai ter no Brasil é muito grande, tá? Então, a primeira expressão que a gente tem de literatura romântica, ela acontece na Alemanha com a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor Goethe. Isso acontece ainda no finalzinho do século XVIII, nas últimas décadas do século XVIII, e essa obra ela causa um impacto muito grande na sociedade da época, porque ela falava sobre a história do protagonista, que era o Werther, um jovem que vivia um amor proibido, ele era apaixonado e não podia consumar esse amor. Então, ele acaba fazendo um relato nessa história, por meio que é uma história epistolar, ou seja, ela é estruturada por meio de cartas. Ele vai relatando todo o seu sofrimento por não conseguir consumar o seu amor. E isso acaba resultando no final da história com um suicídio.
essa história, na época, ela teve um impacto tão grande na Europa que provocou uma onda de suicídios também, a ponto de alguns lugares acabarem proibindo essa obra. E então ela retrata bem uma época que o jovem estava vivendo de um extremismo sentimental. Então ele queria viver intensamente e se ele não podia viver o amor, ele acabava preferindo a morte. Então essa história, essa estrutura narrativa do jovem Werder, ela representa muito bem o espírito do jovem do período romântico. Tá? As pessoas elas só sofreram essa onda de suicídios porque elas se identificaram com essa história. Então, estava havendo ali uma sintonia entre aquilo que o autor escreveu e o que era o pensamento da época. Além do Werder, da obra do Werder, da obra do Goethe, perdão, na Alemanha, nós temos outro poeta influente na Inglaterra, que é o Lord Byron. O Lord Byron, ele também fala sobre questões de sofrimento amoroso, porém, ele tem uma linha mais macabra, ele tem poemas que falam sobre estar em cemitérios, sobre beber vinhos em crânios. Então, ele segue uma linha mais gótica, mais macabra. E essa linha do Lord Byron também vai exercer influência na literatura que vai ser produzida aqui no Brasil. Bom, as características que nós temos na literatura romântica são, primeiramente, individualismo e subjetividade. O autor romântico, o poeta romântico, ele está interessado em falar do seu mundo interior, de falar do seu eu, da sua individualidade. E para isso ele acaba exercendo uma subjetividade, porque ele fala de questões internas sua. Tá? Então notem que aqui a gente tem uma diferença já bem destacada em relação ao arcadismo, em que quando você falava de amor, você falava meio com receio, você falava de uma maneira mais cortês. Aqui não, aqui o sentimentalismo ele está aflorado, o sentimentalismo ele está exacerbado, como aparece aqui nesse segundo tópico. Então, o artista romântico ele é permeado por um sentimentalismo muito forte. Então, todo esse exagero romântico ele é presente nas obras românticas, tá? Então, hoje a gente tem essa visão do termo romântico, quando a gente fala, ó, fulano de tal é uma pessoa romântica, né? Muita gente pensa uma pessoa romântica como uma pessoa melosa, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que ela é muito sentimental, que ela tem esse sentimentalismo exagerado. Isso se deve a essas características, tá? Então, a literatura romântica, ela tende a mostrar um sentimentalismo bastante exacerbado, bastante forte, bastante intenso, tá? Nós temos também ali um tópico chamado escapismo. Aí tá entre parênteses assim, sonho barra fantasia, tá? Isso acontece porque o autor romântico, ele sofre, né? Ele sempre se coloca nesse sentido de que ele está sofrendo por um amor, sofrendo porque não pode ter esse amor, enfim, o autor romântico ele está sempre sofrendo, tá? Então, ele acha que a vida dele tá ruim, porque ele tá sempre sofrendo, então ele busca meios de escapar dessa realidade. Por isso essa característica escapismo. Então é muito comum que a gente vá ter nesses textos algumas imagens que remetam a sonho, a coisas fantasiosas, porque é uma maneira que aquela voz poética tem de fugir da realidade, que é uma realidade que ela considera ruim, é uma realidade que oferece sofrimento, tá? O escritor romântico também prega a liberdade de criação, né? Então eles acham que é muito mais importante o conteúdo daquilo que está sendo escrito do que a forma. Então eles não se pregam muito a regras de versos, de estruturas poéticas, eles querem escrever com liberdade. Outra característica muito marcante da literatura romântica é o nacionalismo, tá? Então, notem que a gente falou ali que a chegada da família real e a independência do Brasil, elas deram ao povo um sentimento de nacionalismo, fez com que eles valorizassem a sua terra e sentissem um certo orgulho de ser brasileiro. Isso vai acontecer na literatura, tá? Então vai estar muito presente essa valorização da terra brasileira. Nós temos ali o culto ao passado e o indianismo, tá? Culto ao passado é porque é moda nessa época, não somente no Brasil, mas na literatura romântica da Europa também, de falar sobre o passado da sua nação.
Tá? Por exemplo, em Portugal era muito comum durante o romantismo se falar sobre a Idade Média, sobre os cavaleiros, sobre os cruzados, tá? Porque era o passado dessa terra. No Brasil, se elege a figura do índio como um herói, tá? Porque esse é o passado que a gente tem como um passado brasileiro. No Brasil, a literatura romântica ela inicia oficialmente no ano de 1836 com o lançamento da obra Suspiros Poéticos e Saudade, do autor Gonçalves de Magalhães. Então, quando essa obra é lançada, oficialmente iniciamos o romantismo no Brasil. Como falei no início da aula, esse é um período curtinho, ele vai se estender de 36 até 1881. Então, em relação aos períodos anteriores que nós vimos, é um período bastante curto em tempo cronológico, mas extenso em conteúdo, tá? Como eu falei também no início, nessa aula aqui a gente vai falar somente sobre a poesia do romantismo, né? Não caberia tudo numa aula só. Essa poesia ela vai ser dividida em 3 gerações, então são 3 fases em que se desenvolve a poesia no Brasil. É muito importante o tópico que nós temos a seguir, ó, tentativa de elaboração de uma identidade nacional a partir da literatura. Então nós vimos que o contexto favorecia um sentimento nacionalista, né, para os brasileiros da época, e os intelectuais, os escritores, eles também acreditavam que era necessário criar uma literatura que reforçasse essa identidade nacional, criar uma literatura em que os brasileiros iam se identificar, né? Porque a literatura anterior que aconteceu no Brasil, arcadismo, barroco, essas coisas, muitos consideravam uma literatura que era uma mera cópia da literatura europeia. Não tinha uma marca brasileira, não tinha uma cor local que fizesse com que o leitor se identificasse e enxergasse o Brasil de fato na obra, na literatura que ele consumia. Então, um dos objetivos da literatura romântica é criar uma literatura que tenha essa identidade nacional. Gravem bem esse termo, identidade nacional. Bom, vamos falar agora sobre essas gerações que nós temos na poesia. A primeira geração da poesia romântica brasileira nós chamamos de geração nacionalista ou geração indianista. Tá? Os elementos dessa geração é ter o índio como herói, símbolo da pátria. Então, se a gente está falando dessa tentativa de criação de uma identidade nacional e desse nacionalismo que já vinha acontecendo, então, para se reforçar essa identidade, essa poesia ela começa a colocar o índio como uma figura heróica, como um símbolo da pátria. Então vai ser muito comum nessa geração a gente ter poemas que narrem histórias em que nós temos indígenas como heróis, como símbolos do Brasil. Também nessa geração se fala muito sobre as saudades do Brasil, escritores que estavam no exterior, principalmente vivendo em Portugal, e que falavam da saudade que tinham da terra brasileira. A gente tem que pensar aqui que o Brasil, para se criar essa identidade nacional, ele aparece de uma maneira muito idealizada. Então, sempre que você fala no Brasil, aqui na literatura romântica, você fala como uma terra maravilhosa, melhor do que a Europa, uma terra que realmente oferecia um grande destaque, né? Uma terra do futuro, uma terra de promessas. Também acontece a temática do amor impossível que acaba permeando aí toda a literatura romântica, né? Essa idealização do escritor romântico com o amor, tá? Os principais autores dessa primeira geração romântica são os 2 Gonçalves. Nós temos o Gonçalves de Magalhães, que é o autor, o cara que iniciou o romantismo no Brasil com Suspiros Poéticos e Saudade, e nós temos o mais conhecido, que é o Gonçalves Dias, conhecido principalmente pelos poemas Iuca Pirama, que é um símbolo do indianismo brasileiro, e a famosa Canção do Exílio, que é a obra que o poema que todo mundo conhece, é o famoso, né, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá. Né? Então, essa é a grande obra de destaque, o grande poema de destaque do Gonçalves Dias. Então, esses caras que vocês estão vendo na tela são os 2 nomes principais da primeira geração romântica. A segunda geração da poesia romântica, ela vai receber os seguintes nomes. Ela é a geração ultra-romântica, byroniana ou mal do século. Vocês podem perceber por esses nomes já qual é a temática que vai permear esse período.
Tá? Então, olha só, ultra romântico. Então, a gente já sabe que se tem um momento em que as características românticas vão ser intensas, vão ser exageradas, vai ser esse. É o momento do ultra romantismo. Byroniana por influência do poeta Lord Byron, do poeta inglês que a gente viu aqui no slide anterior. Também conhecida como geração mal do século, né? Devido a essa questão. Alguns colocam que esse nome mal do século é devido a eles verem a solidão como mal do século, e outros falam que é uma questão da tuberculose, uma referência à tuberculose, que era uma doença que matou muito dos autores durante esse período. Bom, mas os elementos da segunda geração são os seguintes. Nós temos a idealização da mulher, primeiramente. Então, a mulher, ela sempre aparece como uma figura intocável, como um anjo, alguém inalcançável. Nós temos o gosto pela morte, que é uma influência direta do autor Lord Byron, né, dos autores colocarem que eles acham que a vida ela tá ruim e que eles não podem ter a mulher que eles querem e que por isso talvez seja melhor a morte. Então, o sofrimento é, né, uma consequência de tudo isso, o tédio pela vida. Então, muitos acreditam que a vida, como ela não é o ideal, ela só oferece tédio. E o escapismo que a gente já falou anteriormente, né? Essa tentativa de fugir da realidade. Os principais autores da segunda geração romântica são Álvares de Azevedo, que é esse que vocês têm imagem aí, o Casimiro de Abreu, o Junqueira Freire e o Fagundes Varela. Tá? O mais importante de todos é o Álvares de Azevedo. Tá? As suas obras principais são Lira dos 20 Anos e Noite na Taverna. A terceira geração da poesia romântica, ela é conhecida como a geração condoreira ou geração social. Ela recebe o nome de geração condoreira porque ela faz referência ao condor, que é uma ave da América do Sul, que os autores eles se colocavam que eles deviam ser como essa ave, para sobrevoar e enxergar lá de cima os problemas sociais que aconteciam aqui embaixo. Então, já acabei entregando por que o nome é social também. Então, essa vai ser a geração que vai tratar de questões sociais. Notem que isso não havia sido falado anteriormente. Então, enquanto as outras gerações da poesia vão reforçar a ideia de um país maravilhoso ou falar sobre questões de amores impossíveis, essa geração ela vai tocar em questões sociais, principalmente a temática abolicionista e republicana. Tá? Então, se defende muito a liberdade dos escravos, se defende muito o início da república, né? A gente aqui ainda está num período em que era uma monarquia, ainda, né? Brasil Império. E quando o amor aparece, escrito por essa geração, a visão do amor ela é mais erotizada, mais carnal, não é mais aquela coisa tão idealizada quanto nas outras gerações. E o grande destaque que nós temos dessa geração é Castro Alves. Tá? Então nós temos também o autor Sousa Andrade, mas o autor mais expressivo dessa geração é Castro Alves com as obras Espumas Flutuantes e Vozes da África. Assim, fechamos essa nossa primeira parte. Vamos fazer umas questões para reforçar o que a gente pegou hoje. Então lá. Questão número 1 da ESA de 2013. O poeta da segunda geração do romantismo que soube utilizar de forma sensível e surpreendente os temas e as formas estereotipadas do ultra-romantismo, bem como poetizar figuras e imagens do cotidiano mais banal, foi: letra A, Gonçalves Dias; letra B, José de Alencar; letra C, Álvares de Azevedo; letra D, Machado de Assis; letra E, Castro Alves. Então, pause o vídeo, dê uma pensadinha. Resposta correta, letra C, Álvares de Azevedo, que é o grande nome da segunda fase da poesia romântica. Questão número 2, também da ESA, agora do ano de 2015. O movimento literário que caracterizou-se pelo pioneirismo na busca pela nacionalização da literatura por meio da valorização da paisagem e da cultura de nossa terra, opondo-se ao neoclassicismo, foi: letra A, classicismo; letra B, arcadismo; letra C, romantismo; letra D, parnasianismo; letra E, simbolismo. Então, parem, deem uma analisada, que a alternativa correta é a alternativa C, romantismo, né? Aqui que a gente tem o início do reforço de uma identidade nacional. E para finalizarmos, questão número 3,
Em relação ao poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, é incorreto afirmar que pertence a. Ao projeto nacionalista romântico, B. A tendência romântica para a utopia, C. A temática romântica da nostalgia, D. A vertente romântica indianista e a fuga simbolista. Então, dei uma analisada. O gabarito da questão é a letra E, a fuga simbolista. Lembrem que a Canção do Exílio, ela tem a voz do Gonçalves Dias, que estava em Portugal falando sobre a saudade que sentia do Brasil, tá? Bom, com essa questão nós finalizamos a nossa aula de hoje. Na próxima damos sequência ao conteúdo do romantismo. Até lá!